Aí. O conselho que eu quero deixar aqui para o casal está em Efésios e é uma direção do que a Bíblia nos diz, e até hoje eu passei aqui revisando o que eu traria, eu já tinha separado uma palavra e passei revisando hoje para ver essa ministração e uma palavra para vocês também. E o Senhor me trouxe uma palavra que vai casar justamente com a ministração de hoje. E eu vou falar uma prévia para vocês e depois na ministração vai estar tudo explicado o do que quer dizer essa palavra aqui que eu trouxe para vocês. Está em Efésios 5, no 22, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E aqui, no 25, ele vai dizer assim, para os homens, especificamente para ti, Lucas. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que ele quer dizer com esse se entregou? Ele deu o máximo de si. Ele fez o que foi preciso pela noiva, pela sua esposa. Então, ele deixou de fazer a sua vontade, assim como Cristo tem falado. Na Bíblia, aqui no Novo Testamento, ele fala que ele não veio para fazer a vontade. Então, esse é uma das características que nós, não digo só você, Lucas, mas nós, maridos, temos que entender o nosso papel. Porque quando a gente lê aqui sobre a mulher se sujeitar ao homem, a gente acha que a gente pode fazer o que bem entende com a esposa. Não, a nossa responsabilidade é muito maior. A gente tem que esquecer a nossa vontade. Claro, a gente vai fazer a vontade do Senhor, mas que beneficie, que a gente pense primeiro na nossa esposa. Se isso não vai afetar a nossa esposa, a nossa família de alguma forma, a gente tem que agir em prol, em benefício da nossa esposa, assim como Cristo agiu em prol, em nosso benefício, e entregou a sua vida por nós, a igreja. Então, que assim seja também esse matrimônio de vocês. Nenhum nem outro é mais ou menos importante. Os dois são importantes porque aqui diz que vocês vão se tornar um. Vocês são um. Só que cada um tem o seu papel. E principalmente o teu papel, Lucas, você tem que entender algo, que você está recebendo uma joia rara, um presente, algo precioso, porque para você ela é uma esposa, mas ela é filha de alguém. E a gente sabe o quão precioso é um filho. Então, alguém está te entregando o que há de precioso. Esse é o detalhe que todos os homens têm que atentar para isso. Quando a gente recebe uma esposa, a gente está recebendo a preciosidade de alguém. Quando Cristo se entregou, Deus deu o seu melhor. Então, a igreja, a noiva, ela recebeu o que há de melhor da parte de Deus. E assim nós homens também recebemos o melhor da parte dos nossos sogros ou sogras, que são as nossas esposas. Amém? Então, esse é um conselho e peço que vocês reflitam sobre esse texto e que vocês alinhem a direção da família já de vocês desde o início, para que o propósito do Senhor se cumpra da melhor forma possível sobre a casa de vocês, não só sobre a vida da Karine ou só sobre a vida do Lucas, mas sim do casal que são um só. Amém? Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar este casal diante do Senhor.
Que o Senhor traga toda a provisão, tudo o que há de necessário para a vida deles, Pai, para que se cumpra o propósito que o Senhor tem estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de um dia deles ter sido de existir, o Senhor já tinha escrito sobre a vida deste casal. Em nome do Senhor Jesus, todos nós que estamos aqui como testemunhas, Pai, nós declaramos as tuas bênçãos sobre a vida deste casal. Nós repreendemos da casa deles toda traça, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que vem para atrapalhar o cumprimento do propósito deles, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro os teus anjos guardião, Pai, que vão guardar a casa e o andar dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Todos preparados aí com a ceia? Todo mundo já se preparou aí com o seu... Aleluia. Irmãos, vamos abrir aqui duas passagens. Quero compartilhar com vocês aqui, que está em João 6:53. São duas passagens simultâneas aí que nós vamos estar compartilhando. E também 1 Coríntios 15:50. Aleluia. Vamos lá, então. 1 Coríntios 15:50 vai dizer assim: Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Estava lendo a passagem aqui e eu estava meditando aqui sobre o que o senhor gostaria que eu trouxesse sobre a palavra da ceia, né? Porque a gente tem os textos base aqui sobre a ceia e estava pensando assim, mas gostaria de trazer algo diferente, algo que fosse realmente nos alertar para o que fazermos, que posição nós tomarmos diante do Senhor. E aí, quando eu li esse texto aqui, só me lembrou também de um outro texto que foi que passei ali sobre João. E aqui falando, né, sobre carne e sangue não herdarão, não pode herdar o reino de Deus. Só que aqui daí em João, ele fala uma outra coisa. João 6:53 diz assim: Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e a ressurreição no último dia. E aí eu comecei a meditar nesses dois textos, porque eu comecei a pensar, mas o que tem a ver um texto com uma coisa com a outra? E a gente sempre tem um costume de dizer
né? Que a gente tem que abandonar a vontade da carne, a vontade da nossa alma. E foi isso que o Senhor trouxe aqui ao meu coração, relacionado a esse texto de 1 Coríntios 15. Por isso que ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino. Porque essa carne aqui fala em obras. Por quê? Porque a carne se refere à nossa vontade. E as obras é tudo aquilo que é o reflexo, as nossas obras é o reflexo das nossas vontades. Então, se a gente viver para as nossas vontades, nós estaremos fazendo essas obras da nossa carne. Mas aqui também fala sobre sangue. E o que quer dizer esse sangue? Sangue, ele se remete também à aliança. Então, quando ele fala aqui do sangue, está falando o quê? Sobre a carne e o sangue. Sobre as minhas antigas vontades, que vai resultar em obras da antiga aliança que eu tinha com o mundo. Por isso que diz que carne e sangue não pode herdar o reino, porque fala que se eu viver com as obras das minhas antigas vontades, pela minha antiga aliança, eu não consigo herdar o reino. Mas aí o Senhor ele dá uma outra opção para nós, para que a gente então coma e beba da carne e do sangue dele, porque a carne dele verdadeiramente é alimento, é comida, e o sangue dele é a nova aliança, é vida. E a carne dele se refere ao quê? À vontade dele e não à nossa. E o sangue dele se refere a uma nova aliança. Então ele nos dá essa opção. Ou a gente vive na carne e no sangue dele, ou nas nossas. O detalhe é que se a gente viver na nossa, a gente não consegue herdar o reino. Então, quando a gente tem esse ato que a gente vai fazer hoje, esse benefício que nós temos de participar da ceia, mostrando ao mundo espiritual, apontando para o mundo espiritual que nós estamos decidindo se alimentar da carne dele e não da nossa, e que nós estamos com a aliança dele e não com a antiga aliança com o mundo, a gente aponta para o mundo espiritual que nós iremos reinar. É um passo de fé. Então, hoje a gente tem a oportunidade de escolher. Por quê? Porque o Senhor tem permitido a gente enxergar isso. Antes, enquanto nós estávamos na antiga aliança, não digo no Antigo Testamento, estou falando na antiga aliança que eu tinha com o mundo. Nossos olhos estava fechado, nós não tinha um olhar atento para isso. Nós não tínhamos os olhos abertos para isso. Mas o Senhor abriu os nossos olhos e nos deu essa opção de a gente poder escolher ter obras segundo a minha carne, com a minha antiga aliança, ou ter obras da carne dele, com uma nova aliança que verdadeiramente é vida e que me permite entrar no reino. Diante disso, cada um faz as suas escolhas. Cada um decide para onde quer ir. Eu escolhi, e pela misericórdia dele, que ele me permitiu, eu escolhi estar com ele, de fazer a vontade dele, de me alimentar da carne dele e da nova aliança que é o sangue dele. Então, eu glorifico ao Senhor por ele, primeiro, me permitir entender e ver isso. E segundo, eu glorifico ao Senhor por me permitir participar disto, de me dar a chance de participar disso. Então, eu sou grato ao Senhor. Eu espero que o Senhor também coloque essa gratidão no coração de vocês, de poder participar disso. Que o Senhor abra os olhos de vocês da grandiosidade que é fazer parte disso. Nós estamos falando da eternidade. Nós vivemos alguns anos aqui, a gente não sabe quanto tempo temos, que é muito pouco comparado com aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Que cada um pegue do seu pão
da carne de Cristo, porque a Bíblia diz que esse verdadeiramente é o corpo, é a carne de Cristo. E toda vez que a gente fizer isso, que a gente faça em memória dele. Então eu faço isso em memória dele e glorifico ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como os irmãos que estão aqui, eu coloco a todos nós diante do Senhor com o coração grato de poder participar dessa nova aliança e poder ter a escolha de fazer uma nova vontade, que é a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Te glorificamos, Pai. Glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom em tudo que o Senhor faz. O Senhor é perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu sangue e pelo teu corpo, Pai, que o Senhor já entregou por nós. Em nome do Senhor Jesus. Todos nós podemos participar do pão, que é o corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Da mesma forma, vamos fazer essa nova aliança com ele. Vamos apontar isso para o mundo espiritual, vamos demonstrar para o mundo espiritual que nós não participamos mais da antiga aliança, não do Antigo Testamento, a antiga aliança que nós tínhamos com o mundo. Todas as alianças que nós fizemos com sangue para o mundo. Hoje nós vamos apontar novamente para o mundo espiritual e dizer assim: eu escolhi o sangue do Senhor. Ele me permitiu, ele morreu por mim. Temos a certeza disso. E glorificamos ao Senhor por isso, por poder fazer parte disso. Pai, em nome do Senhor Jesus, glorificamos o teu nome, assim como fizemos com o corpo, agora com o sangue. E te rendemos graças, Pai, por poder fazer parte desta nova e eterna aliança. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todos nós possamos participar agora como família, como filhos e como irmãos em Cristo, do sangue do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós participamos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Sempre que possível, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor por essa oportunidade. Glorifique ao Senhor porque Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Bom, irmãos, eu tinha separado aqui uma palavra já. Na verdade, o Senhor, Ele tinha me dado essa palavra já algumas semanas atrás. Eu confesso que quando Ele me deu essa palavra que eu achei forte, bem forte, e até fiquei ansioso, assim, fiquei, não digo ansioso, mas parece que nervoso, parece que é a primeira vez que eu vou ministrar com essa palavra. E não sei, assim, expressar o que eu estou sentindo em relação ao que o Senhor vem trazer através disso. Eu sei que é uma palavra pesada, né? Mas peço que vocês recebam isso
como diz a palavra, né? Ouve tudo, retém o que é bom, né? O que for necessário e medite na palavra, anote o que vocês acharem interessante e que a gente possa crescer no entendimento, no conhecimento, em desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem nos possibilitado conhecer. Amém? Então, primeira coisa, eu quero passar aqui a palavra hoje, é justamente, que bom que eu estou vendo aí alguns maridos, alguns homens presentes. E Está elogiando os homens que estão presentes. é isso aí, glória a Deus. Esse é o começo. Está elogiando os homens. Glória a Deus, esse é o começo. Logo, logo a gente tem certeza que virão outros mais para glorificar cada vez mais o nome do Senhor e a gente crescer e apontar todos nós para o reino. Amém? Amém. Então, hoje a palavra que o Senhor tinha me dado era sobre esposo e hoje, relendo aqui, repassando o que iria ministrar, ele pediu para que eu acrescentasse aqui, do lado do esposo, autoridade. Então, a palavra hoje vai ser relacionada a isso, a autoridade do esposo, o que está sobre o esposo. Claro que eu não vou pender somente para um lado, aqui o Senhor trouxe a palavra para os dois lados. Assim como a mulher tem o seu papel, os homens também têm o seu papel, têm o seu dever. Então, vamos começar ali. Primeiro versículo, primeiro capítulo, quero ler aqui, primeiro texto, 1 Coríntios 15. Perdão. 1 Coríntios 11. É tanta coisa aqui, irmão, deixa eu me perder. Primeira Coríntios 11, 3. Lembrando que não há desculpa. E depois eu entendi o porquê que o senhor pediu para que eu colocasse a autoridade ao lado aqui do esposo. Porque algumas podem dizer assim, mas eu não tenho marido. Você não pode não ter marido físico, mas Cristo é seu esposo. Cristo é a sua autoridade sobre você. E além do mais, ele comprou você por um alto preço, por um bom preço. Então, entenda que você é dele. Amém? Então, quem tem um marido físico, além do marido, ainda tem a autoridade do marido sobre você, mulher, esposa. Amém? 1 Coríntios 11, 3, vai dizer assim, mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Então, aqui primeiro a gente já tem uma hierarquia. Então, para que o homem não fique se vangloriando que ele que é o manda-chuva da casa, ele não esqueça que ele também tem alguém sobre ele, que é Cristo. Então, que ele não pode estar agindo de qualquer maneira. Amém? Não é só a mulher que tem uma autoridade sobre ela, mas o homem também tem. Então, ele também tem que prestar contas para alguém. Ele não pode agir de qualquer maneira. E agora nós vamos voltar, depois eu vou voltar nesse texto aqui. Eu quero ler o texto que eu tinha passado aqui para a Karine e para o Lucas, que está lá em Efésios, mas guarda esse texto aqui que eu quero voltar aqui, que tem uma parte bem importante mais para frente, né? Que é o Efésios 5, 22. Nós vamos construir hoje um pensamento, uma ideia aí sobre essa autoridade que o Senhor tem falado a respeito dos homens, do marido. E o que as mulheres têm feito
para aqueles homens que ainda não sabem da sua autoridade, do seu papel, o que que elas têm feito para ajudar o seu marido a descobrir isso. Então, Efésios 5, 22. Foi o que a gente leu ali. Esposa, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa submissão. Que a gente sabe que essa submissão é sobre uma missão, e realmente não é o homem fazer o que quiser da mulher, né? Ela está sobre uma missão, assim como o homem. Mas o que que nós temos que entender? Né? Eu vejo que este grupo o senhor tem levantado como mulheres de oração, mulheres de guerra, mulheres que estão na frente de batalha, como eu vejo, né, vocês falarem aqui. Só que para isso a gente tem que entender uma coisa também, que se você está numa guerra, se você está se preparando para ir para uma guerra, primeiro que você tem que conhecer o que você vai fazer. Qual o seu papel nesta guerra? Qual é o seu cargo? Quais as armas que você vai usar? Em que frente você vai batalhar? Porque a guerra, ela não é uma desordem. Vários vão para uma guerra. Todos estão sobre a mesma missão, mas a missão não é bagunçada. Então, o casal ele está sobre a mesma missão? Sim. Mas o casal não pode estar bagunçado. Não pode estar um querendo fazer o que é para o outro fazer. Você não vê um soldado dando ordem para um tenente, um coronel. Por quê? Tem a hierarquia. E todo mundo sabe disso. Então, como vocês são mulheres de guerra, de batalha que estão se levantando, todas vocês têm que entender primeiro de estratégia, de guerra, de arma. Eu não sei se vocês já perceberam ou já viram algum soldado ir para a batalha sem o seu comandante ter mandado. Como ficaria? O que você estaria fazendo numa batalha sem seu comandante ter ordenado que você entrasse nessa batalha? E quando eu falo teu comandante, eu não estou falando aqui do marido te permitir que você entre nessa batalha. Eu estou falando aquele que está acima até mesmo do marido, que é o nosso Senhor Jesus. Porém, quando ele dá uma ordem, tem que passar pelas patentes. E é outra coisa também que eu quero colocar agora aqui, que não sei se todas se atentam para isso, e talvez é algo fundamental nessa ministração de hoje, que fala sobre essa autoridade do marido, que foi o que nós lemos aqui, que até para você batalhar, eu não sei se o marido de vocês já orou por vocês, liberando vocês para essa batalha. Que um tempo atrás o Senhor me deu esse entendimento. Porque eu via a minha esposa em oração, em batalha e oração, e sempre, sempre apanhando, apanhando, apanhando. E um dia o Senhor me alertou, mas eu tenho que liberar minha esposa para cumprir com esse chamado. Porque se a autoridade que está sobre mim é de Cristo, ele diz que a autoridade da minha casa sou eu tenho que liberar ela. Eu tenho que passar a autoridade que está sobre mim, eu tenho que declarar sobre a minha esposa. E eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Eu peguei minha esposa e orei por ela. Eu te libero para o cumprimento do propósito. Eu libero a autoridade sobre você. Te dou autoridade. Para quê? Para que ela tenha patente. Para que a guerra não seja uma bagunça. Para que ela não seja rebelde numa guerra. O que acontece com um soldado que desobedece ou faz algo que o seu comandante não mandou? Então, isso são princípios. Vocês estão em frente de batalha. Então, temos que batalhar da maneira correta.
com os princípios do Senhor. Em toda a Bíblia, vocês veem que o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Lá em Gênesis está falando que quando Deus criou todas as coisas, chegou um tempo que ele disse, ó, e todos os exércitos do Senhor foram criados. Então, realmente, ele nos chama de exército. Além de filhos, ele nos chama de exército. Só que em todas as batalhas que o Senhor entra, ele entra de forma organizada, com estratégia. Ele fala quando é para ir, o que é para fazer, se é para dar 7 voltas, se é para gritar no tempo certo, se é para tocar trombeta, se é para quebrar vasos. Ele dá a estratégia. Então, nós não podemos ir de qualquer maneira. Então, tudo tem que estar organizado na batalha. E por que eu estou falando isso? Para que vocês preparem a família, a casa de vocês para isso. Organizem a casa, a família, o casal para isso. Que tenha essa ordem, que cada um saiba do seu papel, o seu lugar, a sua patente. Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram assim de guerra, que tem o comandante supremo e tem o coronel que fica lá no campo de batalha mesmo. Agora, claro, é muito mais moderno, é tudo, as ordens vêm por rádio, né, por um telefonema vem a ordem para aquele comandante. Porém, às vezes aquele comandante que está lá na sala, no computador, às vezes a patente dele é mais baixa que aquele comandante que está lá no campo de batalha. Só que aquele que está lá no telefone, no escritório, ele recebeu do alto comando. E por que eu estou falando isso? Porque as ordens vêm de cima. E quem é que está mais em cima? É o próprio Senhor. Então, não interessa se veio a ordem através da esposa, porque o Espírito Santo ele fala com o homem e com a mulher. O Espírito Santo está em todos nós. Assim como o cara que estava lá na sala tinha uma patente menor que aquele que estava no campo de batalha, porém, para o soldado se mover, o seu comandante do campo de batalha teve que dar ordem. Então, até isso, os maridos têm que estar atentos, porque às vezes a esposa recebe uma direção do Senhor e o marido cabeção não libera ela para a batalha. Não é porque você é o cabeça da casa que tem que agir como cabeção. O Espírito Santo, ele fala com os dois. Então, libere a sua esposa. Você tem essa autoridade. Libere. Ah, mas o meu marido, ele ainda não tem esse entendimento. Talvez ele não acompanha tanto a Bíblia, não tem tanta essa leitura, não tem problema. Mas você, mulher, como soldado, o que você tem feito para ajudar o seu capitão, o seu sargento, para que ele venha a entender a patente que está sobre ele, a importância dele dentro do lar? Eu quero que você reflita uma coisa. Nós temos Cristo como muito importante para nós. Por quê? Porque ele deu a sua vida por nós. E será que as mulheres têm demonstrado isso também para seus maridos, que eles são importantes dentro do lar ou não? Ou não, podemos eliminar os maridos, elimina o marido e ficar só com Cristo? Será que é isso que o Senhor fala nas Escrituras? O Senhor colocou o homem para quê? Para dar proteção para a mulher, para cuidar. Só que se o homem ainda não tem esse entendimento, o que você pode fazer para que você tenha um marido que vai ser esse homem? Assim como nós lemos aqui para o Lucas e Pacarini, esse homem que dá a sua vida pela sua esposa. Como você, mulher, pode ajudar o seu marido a compreender isso? Você aproxima ele ou você afasta ele desse conhecimento? Então, esse é um pensamento que nós temos que ter. Cada um vai ter o seu papel, cada um vai ter a sua responsabilidade no campo de batalha.
Então, entenda, se você, mulher, que quer entrar na batalha e não tem um respaldo do seu capitão, você vai ser no prejuízo. Vai ser alvejada, vai tomar pau, como diz a Fabiana aqui, né? Vai tomar laço. Então, temos que ter essa estratégia. A gente tem que se organizar, preparar a nossa família. Nós temos aqui um casal que testemunhou para nós, né? A Adri e o Kleber. E eu fico com meu coração assim, ó, cheio de alegria desse casal, né? E hoje até pergunto, padre, Adri, é mais fácil agora com o Kleber restaurado no Senhor? É mais fácil agora ou era mais fácil antes? Como é que é batalhar? Agora. Por quê? Está alinhado, você tem uma proteção. Se você precisar de oração, ele automaticamente ele ora por você. Ele te dá esse amparo. É como se fosse no direito, ele te dá um amparo legal. Então, a gente tem que organizar a nossa família para quê? Para isso. Para que não se torne pesado. Qual que é a função do homem, além de entregar a sua vida? Aliviar a carga da sua esposa. Mas tem um detalhe, a esposa precisa permitir com que o homem alivie essa carga. Porque talvez, às vezes, o homem está dentro de casa e parece que ele é importante ali para ela, para ela. Então, demonstre isso. Assim como você demonstra para Cristo que ele é importante para você, demonstre para o seu marido. Não quebre a hierarquia. Não quebre a organização. Você que não tem marido ainda, o físico, já vai estudando, vá pensando nisso para que, quando arrumar, já organize a família nesse padrão do Senhor, para que você não passe dificuldade. Amém? Vamos avançar aqui. Tinha mais uma coisa para falar aqui, deixa eu só ver se eu acho. Uma parte muito importante. Só vou pedir aqui a vida para o universitário. Tem uma outra passagem que eu quero falar para vocês, que só pedi para a família ajudar, que eu tinha separado aqui, agora eu me perdi. Mas eu quero falar para vocês o porquê da importância da mulher seguir essa hierarquia. O porquê dela ter essa autoridade liberada pelo esposo, que vai falar sobre os anjos. Eu só quero ver o versículo certo aqui para passar para que vocês comprovem isso. Mas fala que é importante que a mulher tenha autoridade, que ela tenha poder sobre a cabeça, por causa dos anjos. E por que isso? Porque toda ordem que a mulher dá em oração, em batalha, no mundo espiritual, é operacionalizada ou é realizado por alguém. E esse alguém são os anjos. Quando você dá a ordem lá, tá amarrado, sai daqui, não sei o que e tal, toda a ordem que você dá, alguém faz no mundo espiritual. E são os anjos. E os anjos também entendem de patente, de guerra, eles entendem de autoridade. Aí ele olha para a mulher, a primeira coisa que ele vai olhar é se ela tem aquela patente aqui em cima dos ombros, ou seja, em cima da cabeça, se ela tem autoridade. Como é que ele vai obedecer alguém que não tem a autoridade, que não foi transferida essa autoridade para ela? Por isso a importância de a mulher ter o seu lugar, o marido liberar essa autoridade sobre ela, para que na batalha os anjos reconheçam essa autoridade. Amém? Versículo 10 ali, né? Alguém acho que postou aqui. 1 Coríntios 11, 10. Isso? Exatamente, isso aí mesmo.
Obrigado aí, Dani. Obrigado, Dani. É justamente isso. Hum. Entenderam, então, a importância? Qual a missão dos dois? Ou vamos dizer assim, qual a missão do casal? De um, porque são um. Qual a missão dos dois? Ou do casal em si? E o seu marido? Qual é a missão do seu marido? O que ele precisa cumprir? Vocês já pararam para se perguntar? Já oraram sobre isso? Se ainda não oraram, se ainda não se perguntaram, eu vejo que a maioria aqui são mulheres de muita oração, muita oração. Mas é necessário que vocês orem nesse sentido também, em favor dos seus maridos, para que ele descubra qual é o chamado, qual é o propósito, qual é a parte dele. Só que isso você não vai fazer diretamente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Você está dando uma ordem direta para alguém que a Bíblia diz aqui que é o seu cabeça. É a mesma coisa que nós querer dar ordem para Cristo. Nós dar conselho para Deus, como diz na Escritura. Podemos dar conselho para Deus, podemos estar dando ordem para Cristo. Então, busque sempre algum superior acima. Quem é que está acima do homem? É o próprio Senhor. Então, como que você vai fazer para mudar o coração do seu esposo, para abrir o coração do seu esposo? Através da oração. Orando ao Senhor para que o Senhor o revele a ele. Para que o Senhor mostre a ele, abra os olhos dele, que o Senhor coloque desejo no coração dele para isso. Vai ser da noite para o dia? Não. Mas persista na oração. Persista. Ajude-o. Aproxime-o do Senhor. É fácil? Não. Muitos sabem. Quanto tempo de oração, Adri? Alguns anos. Mas vale a pena. Vale a pena. Então, ganha na oração. Ganha na oração. Não adianta você bater de frente. É um soldado batendo de frente com o seu comandante. Não adianta, por mais que o homem possa não se reconhecer isso, mas para o Senhor olha e vê a autoridade, vê a hierarquia. Não adianta. Por mais que o homem ele possa não se posicionar dentro de casa, mas está sobre ele a autoridade. Se você, mulher, não está contente com isso, não adianta nem você reclamar com o homem, você tem que reclamar com aquele que fez o homem. Tem que ir lá, dobrar o joelhinho e dizer assim, pai, que história é essa? Por que a autoridade foi para o homem? Reclamar com ele. O homem não se fez sozinho. Ele também foi feito pelo Senhor. Então foi o Senhor que determinou assim. Só que agora vamos também dar um puxão de orelha nos homens. Toda autoridade, como diz a Bíblia, aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então, o cabeção tem autoridade? Tem, mas vai fazer o que com essa autoridade? Está fazendo o que com essa autoridade? Então, os homens também têm que se responsabilizar pelos seus atos, pelo aquilo que é de direito do homem fazer, aquilo que é obrigação do homem fazer. A responsabilidade do homem de cuidar da sua esposa. E aí eu pergunto para vocês, homens, será que se Cristo cuidasse de você como você cuida da sua esposa, estaria legal? Porque o negócio não aperta só pro lado da mulher. Como é que Cristo cuida da igreja, da sua noiva? Ele deu a sua vida. Para que depois, futuramente, ele receba ela adornada. Então, se você quer uma esposa adornada, quer uma esposa edificada, deveria ser. A Bíblia diz aqui que é o homem que tem que lavar a sua esposa pela palavra.
Então, o dever, digamos, de ensinar a palavra para sua esposa é do homem. E aí? Esse é o, digamos assim, a coisa boa de ter autoridade, não é? Chegar nessas horas que tem homem que está dizendo assim, acho que é melhor deixar a autoridade para a mulher. Não adianta, não dá para fugir. O Senhor fez dessa forma. A autoridade está conosco. Então, nós temos que nos posicionar. Né? A mulher, ela tem uma visão diferenciada do homem. Isso não dá para negar. Não sei se vocês sabem que a guerra tem os snipers. Não sei se vocês sabem que é aquele cara que atira de longe. Ele não chega ali no confronto cara a cara. Ele atira numa distância segura. Então ele está de longe, com o seu rifle, para poder ter essa segurança. Antigamente, os snipers até atiravam sozinhos. Hoje eles já estão com uma tecnologia alta que eles têm um companheiro do lado, tem já como se fosse um binóculo desse tamanho, onde que esse companheiro ele faz o quê? Ele analisa o vento, distância, umidade do ar. Ele faz uma análise completa para que o seu companheiro possa ter um tiro certeiro e preciso. Ele traz toda a informação para que seu companheiro possa ter excelência no seu disparo. E aí isso remete ao que para vocês? Estão entendendo? Nenhum é mais importante que o outro. Cada um tem o seu papel. Os dois são importantes. Um auxilia e o outro executa. Um auxilia, o outro executa. Os dois são de extrema importância. Mas cada um tem que saber o seu papel. E os dois estão sujeitos a uma ordem, que é o do seu comandante, que diz assim, pode atirar. Quando estiver com o alvo na mira, pode atirar. Então, os dois estão sujeitos, mas cada um tem a sua função. E a mulher tem esse papel, ela tem uma visão diferenciada do homem. Não adianta, o homem é aquele que atira, ele tem a sua mira focada em algo. Mas a esposa, ela está sempre assim, ó, com a visão dela 360 graus. Ela olha para todos os lados, o cara está caminhando aqui, ela diz, ó, tem um perigo ali. O cara diz, capaz. Eu tô vendo aquela mulher te olhar. Eu nem vi mulher, a mulher vê de longe. Porque o olhar dela é diferente. O olhar é diferente, não adianta. A mulher tem uma visão completamente aberta. Ela consegue identificar o perigo, ela consegue ver em que distância está o perigo do homem. É ou não é? A mulher consegue visualizar isso. Só que o que a mulher vai fazer? Vai brigar com o marido? Não. O companheiro, quando o cara vai analisar para ele poder fazer o disparo, ele não vai brigar. O cara, o perigo está vindo ali. Não, ele vai avisar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se um falhar, os dois morrem. Estão entendendo? Um falhou, os dois morrem. Se cada um quiser fazer a sua vontade, coloca em perigo os dois. Porque a Bíblia diz que nós somos um. Então a gente tem que cada um entender qual é o seu papel e qual é o seu dom, aquilo que o Senhor colocou em cada um. E também saber respeitar cada um o seu tempo. Eu não posso olhar para o vizinho e dizer, meu Deus, mas o fulano ali já se converteu e o meu marido ainda... Calma, você não se compara, você é único, única no Senhor. Então, espera o seu tempo. Olha para o seu comandante, para Cristo, e espera a ordem dele. Não se compare, espere a ordem do seu comandante. Está demorando? Ore mais. Incomode seu comandante. Senhor, meu capitão aqui está precisando de ajuda. Meu capitão precisa da sua ordem. Ele precisa me liberar a autoridade. Ore para seu comandante supremo. Amém?
Deixei alguma coisa escrita aqui, deixa eu só ler aqui para vocês, que eu acho bacana aqui, isso aqui que foi escrito aqui no momento. A visão do homem é centralizada, é direcionada, e a da mulher é ampla. Isso é para ajudá-lo no caminho. Isso se você usar tudo isso dessa forma, ou seja, em prol disso, né? Aquelas que não utilizam disto para desenvolver essa missão tornam-se manipuladora, ou seja, usa o dom para o benefício próprio, né? Então, ao invés de você auxiliar o seu marido, você usa para... Você manipula ele, porque você tem essa visão, você consegue dar uma direção para o seu marido. Só que o detalhe é que direção que você vai dar para ele. Uma direção que beneficia o casal, a casa em si, porque o caso não está envolvido só o casal, mas sim toda a casa com os seus filhos. Então tem que lembrar que se perder, não se perde só o marido, não se perde só a mulher, e sim toda a casa e talvez toda a geração. Essa é a responsabilidade que está sobre nós, homens e mulheres. E aqui eu quero deixar alguns exemplos aqui, lá em Gênesis 3:6. Vai dar um exemplo aí de alguém fazendo a sua vontade. Vou achar aqui que agora fugiu o Gênesis da minha vida aqui. Eu quero fazer uma... O senhor me trouxe uma revelação aqui sobre isso. Dois textos nós vamos comparar. Gênesis 3:6 e Romanos 12:2. Então, Gênesis aqui 3:6 vai dizer assim: e quando a mulher viu que a árvore... Eu quero que vocês anotem aqui algumas coisas. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e agradável, note aí, boa, agradável aos olhos, e uma árvore desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. Então, o que ela fez aqui? Ela fez a sua vontade. Usou do seu dom aqui, conseguiu persuadir para que o seu esposo aqui também comesse. Então, ela fez a sua vontade. Ela viu que era boa, era agradável e desejada. E aí, o Senhor, mais para frente, lá em Romanos, ele nos alertou algo a respeito do que aconteceu aqui em Gênesis. Vamos lá para Romanos 12:2, para a gente ler isso aqui, para a gente construir essa ideia, para a gente ver como o Senhor sempre nos dá a saída. Na verdade, é uma saída, é uma escolha, né? Ele sempre te dá essa liberdade de você escolher o que você quer fazer. Se você quer comer a carne dele, participar do sangue dele, ou quer manter as obras da sua carne, participar da sua própria aliança antiga com o mundo. Romanos 12:2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo. Aqui ele já dá na orelha. Não se conforme com esse mundo, não entre na forma desse mundo. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e desejável? Não. Perfeita vontade de Deus. Porque aquilo que é agradável se remete a nós. A gente pensa no que é bom para nós. Então a gente faz a nossa vontade. Tá vendo como é fácil daí manipular? Quando você começa a fazer a sua própria vontade, além de fazer a tua vontade, você manipula os outros para fazer a sua vontade.
Mas o que o Senhor diz, não se conforme com esse formato, esse padrão do mundo, mas renove a sua mente para que daí você possa experimentar, então, qual é que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que a vontade dele era perfeita. A única coisa que essa árvore do conhecimento do bem e do mal não era perfeita. Então é isso que nós temos que buscar, o perfeito do Senhor, que é a vontade dele. Amém? Vamos seguir. Nossa, essa aqui agora é forte também. Aqui eu só vou comentar com vocês, para vocês anotarem. 1 Reis 16, a partir do 31, fala sobre Jezabel, manipuladora, perseguidor dos profetas, e mais outras coisas que acredito que vocês já devem ter ministrado aí, acho que a Fabiana também já deve ter falado para vocês aí sobre esta personagem, que não precisa nem comentar, né? Mas se vocês quiserem, podem estudar ali, 1 Reis, a partir do 16 aí, vai estar falando aí sobre a Jezabel, que manipulava. Juízes 16, versículo 5, fala sobre Dalila, persuasão. E aqui o Senhor me deu uma frase aqui que eu achei bem forte, mas tudo bem. A força de Sansão era através dos seus cabelos, e a nossa força vem do Senhor. Vocês, mulheres, você tem aproximado o seu marido ou afastando, cortando as suas forças? Eita. E aí, mulherada, aí estão aproximando os maridos do Senhor ou estão cortando os cabelos deles? Estão cortando a força dos seus maridos? Ah, mas o meu marido ainda não desenvolve, o marido ainda não é sábio. Você tem duas escolhas. Você tem duas escolhas. Se seu marido ainda não é sábio, o Senhor me deu dois casais aqui, personagens. Depois vocês podem anotar e vocês estudem sobre esse casal, esses dois casais. Ou vocês podem ser como Ananias e Safira, onde o marido fez algo que foi contra o que o Senhor queria, ofendeu ao Espírito Santo, quis enganar o Espírito Santo, mentiu, e o que a sua esposa fez? Consentiu com a mentira do marido. Ou você pode ser também como Abigail e Nabal, que mesmo o marido não sendo sábio, porém ela foi sábia. E o Senhor me mostrou algo muito forte sobre isso. Quando Davi ia subir contra Nabal, ela chegou e se arrependeu pelo seu marido. E o Senhor me mostrou muito claramente porque o Davi, querendo ou não, Davi ele é o homem segundo o coração de Deus, então ele apronta para o Senhor. Então imagine você, casal, seu marido não é sábio. Então ele faz lá as atrapalhadas dele. Aí vem Cristo contra seu marido. Só que lembrando que o seu marido é a autoridade sobre você. Então quando vem sobre o seu marido, vai vir sobre você. Você sendo, assim como a Abigail, você é sábia, você se adianta e vai para os pés do Senhor. Senhor, perdoa meu marido. Perdoa meu marido, Senhor. Apresenta a tua adoração ao Senhor. Estudem a história de Abigail aqui em Nabal. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando. E estudem também sobre Ananias e Safira. Então, tem escolha. Ah, o meu marido não é sábio? Está aqui. E a Bíblia diz que a esposa, a tola, ela destrói o lar, e a sábia edifica. E aqui está um exemplo bem claro disso. De você destruir o seu lar ou você edificar. Agora, vocês estão entendendo a importância de vocês organizar a casa? É uma sequência. Porque se não for o inimigo, aqui foi o próprio Senhor, digamos assim, representado por Davi, ia vir contra a casa dela.
Então, às vezes você está achando, é demônio, o próprio Senhor está espremendo vocês. Por quê? Porque não é uma adoração da parte da esposa genuína em se arrepender, em pedir perdão para o Senhor, até mesmo pelo comportamento do marido, em agir em favor do marido, para aproximar ele. Então, a gente tem que ter essa organização, esse entendimento, para você preservar a sua casa. Porque não é assim, mas daí então eu deixo meu marido e... Não, você está no mesmo barco, você está dando tiro no fundo do barco, achando, o barco é do marido, vou dar tiro, vou afundar o barco dele, mas você está junto. Então, não faz sentido. Depois que entrou nessa, que nem dessa hora, casou porque quis. Então, entrou nessa, agora pega junto, rema junto. Reconhece qual é o seu papel, ajuda o marido aí, o cabeção, a se reconhecer, né? Eu sei que nós, homens, é um pouco mais complicado. Eu reconheço isso, eu sei. Homem é coraçãozinho duro, é mais difícil, mas é que nem água e pedra. É bem isso. A mulher, pode ver que a mulher ela tem, parece que um conserto mais fácil, ela se abre mais, ela consegue ter uma cura um pouco mais rápido que o homem. Não é mais difícil para se abrir. Mas é igual água e pedra, só que a água tanto vai batendo, daqui a pouco a pedra vai se formando. Então, como é que a mulher vai batendo, digamos assim, no homem? É através da oração, através da palavra, vai orando, vai orando, vai orando. Daqui a pouco aquela pedra dura vai criando forma. Até o Senhor trocar o coração de pedra por um coração de carne. Aleluia, Senhor. Atos. Atos 5. Do 1 ao 9. E aqui vai retratar um pouquinho também o que aconteceu ali com Ananias e Safira. Vai fazer uma ligação, digamos assim. Esse texto aqui eu já tinha falado, né? Que é o próprio. Romanos 1,32, perdão. Esse texto aqui de Romanos 1,32 que vai estar ligado com esse Atos 5:1-9 que fala sobre Ananias e Safira. Diz assim: os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Não somente as fazem, mas também têm prazer naqueles que as fazem. Algumas tradições vão dizer assim, que consentem com aqueles que fazem. A pessoa pode não fazer o errado, mas consente com aquele que faz. Foi o caso aqui de Ananias e Safira. O marido quis dar uma curva aqui no Espírito Santo e a mulher foi lá e apoiou ainda. Então, não adianta. Não dá para ser assim. Tem que entender que é um só. Provérbios 14:1. Vamos lá, gente. Se vocês não leem Bíblia durante a semana, aqui a gente lê. E tome Bíblia, para depois não passar de desavisado. Aqui, né, a gente tinha falado, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos. Então, só para vocês verem que eu não estou mentindo, está na Bíblia. E uma coisa aqui que a gente tem comentado, né, com os casais que estão perto e que pessoas que estão perto de nós, que é, não digo confrontar, mas você, às vezes, ter mesmo esse, não digo um confronto,
mas você questionar, digamos assim, o marido. Tem muitos que acham que é desonra você questionar o marido, é uma afronta, não. Não, pelo contrário. Depende, aliás. Qual é a forma que você está confrontando ele? Qual é a forma que você tá questionando? Se você está fazendo para aproximar o seu marido de Deus, para aproximar dele da palavra, das coisas do Senhor, isso não é desonra, porque você está fazendo isso para o bem do casal, para o propósito, isso não é desonra. Desonra é se você está fazendo algo contra ele, tanto falando diretamente para ele ou para outras pessoas, falando mal, falando contra o seu próprio marido. Isso é desonra. Então, se você, claro, vai confrontar o marido acerca das coisas do Senhor, mas você já saiba como fazer. Mas isso não é desonra. Chamar ele para as coisas do Senhor, isso não é desonra. Isso é honra, você está querendo o bem da sua família. Então, diante de tudo isso aí, vocês querem ter o seu marido perto das coisas do Senhor ou não? Você prefere que seu marido esteja diante das coisas do Senhor ou prefere que ele esteja fora de casa? Lembrando que ele te traz a proteção. Ele tem autoridade sobre você. Quanto mais longe, mais desprotegido. Por mais que ele não compreenda o que ele carrega. Provérbios 31:10. Ai, Provérbios é 31, é top. Segure, mulherada. Jesus Cristo subiu da minha Bíblia aqui também. Do 10 ao 31. Vamos lá. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. Olha aí, ó. Vale a pena ou não ser uma mulher virtuosa? Agora, valer a pena não é a mesma coisa do que ser fácil. Né? O coração do seu marido confia seguramente nela. E aí, será que seu marido confia em você? De maneira que ele não tem necessidade de despojos ou despojo. O que quer dizer isso? O homem, quando ele saía para a guerra, tudo aquilo que quando ele vencia a guerra, tudo na guerra ele tomava. Todas as riquezas. Então, ele não tem necessidade disso quando ele tem essa esposa virtuosa. Ela o fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca a lã e o linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela também é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, e dá mantimento à sua casa, e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela estende a sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões. Olha só. Quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende. Ela entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará
no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria e a sua língua é a lei da bondade. Olha aí. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E aí? Como é que estão os filhos aí? Seu marido também. E ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste, e a todas elas. A, a favor o favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Quando a gente lê aqui, a gente vê assim, ó, meu Deus, mas a mulher, tá, mas eu não vou querer ser essa virtuosa. Tem tanto de coisa aqui que essa mulher tem que fazer e o marido lá fica de preguiça no portão da cidade sem fazer nada. Só que a gente tem que pensar que aqui no início ela fala que quando ele acha a mulher virtuosa, ele não precisa mais de despojo. Quem é que arruma despojos? Só quem vai para a guerra. Aqui, quando fala sobre ela plantar uma vinha, de quem que é o campo que ela está plantando? Se ela tem serva, quem é que permitiu ela ter uma serva? Quem é que deu condições? Tá entendendo? Ah, mas o meu marido ainda não compreende, ele não age assim. Ok, mas você entendeu que se você agir em favor do seu marido, ele vai te dar condições para você ser essa mulher virtuosa? Então, se você não chegou a ser essa mulher virtuosa, talvez está faltando você se doar para que seu marido vá para o lugar, para que aí você tenha condições de ser essa virtuosa. Que às vezes você só quer cobrar, ah, mas eu quero ter as servas, então, se é para ter mulher virtuosa. Mas aqui também fala de algumas coisas. Será que seus filhos estão te louvando quando você levanta? Você supre toda a sua casa? Você honra o seu marido? Ele é reconhecido nos portões da cidade, onde ele vai, ele é honrado pela sua boca? Você honra seu marido? A gente refletir, né? E aqui a gente percebe uma coisa também. Quanta coisa não foi posta na mão dessa mulher. Quanta coisa, e tudo ela governou, tudo aquilo que foi posto na mão dela, ela governou. Ela teve autoridade sobre, ela se esforçou, ela deu o seu melhor. E aí a pergunta que fica é, se tudo aquilo que tem sido posto na sua mão, você tem cuidado com zelo? Porque se aquilo que está na sua mão você não cuidar com zelo, nunca vai se tornar a virtuosa. Porque é através daquilo que está na sua mão que você... É o caminho. Aquilo que está na sua mão é o que vai fazer você se tornar virtuosa. Desde que você cuide com zelo. Independente se é só uma casa com uma peça ou se é uma mansão com 10, 20 empregados. Porque aqui ele deu um exemplo da época. Hoje a mulher vai plantar vinho. É raro algumas, né, que cuidam do campo. Então é um exemplo. Então se refere a tudo aquilo que está na sua mão. Se você tem cuidado com zelo. Porque se veio parar na sua mão, é porque alguém superior até mesmo acima do marido deu uma ordem para que viesse parar na sua mão. Porque cada soldado tem a sua tarefa, tem o seu dom para fazer. Então, se ele colocou na sua mão, é porque você é capaz de fazer, é capaz de cuidar. 1 João 4. Vamos lá, pessoal, estamos no finalzinho, tá? O que o senhor foi dando era bastante coisa e não adianta. 1 João 4. Versículo 20.
Aí esse versículo aqui pode estar parece meio perdido aqui sobre a ministração, né? Mas eu logo já vou clarear as ideias de vocês aqui a respeito do que o Senhor falou comigo. Ele diz assim: se um homem diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que tem a ver isso? É para nos mostrar que a nossa fé, ela meio que se contradiz às vezes. Porque a gente diz que ama o Senhor, ama a Deus, e às vezes não tem o mesmo sentimento para com o marido do seu esposo. Ah, mas é que eu sei que Deus já fez tudo por mim, já, né, morreu por mim, Cristo, né, morreu por mim, fez tudo por mim. Mas você tem que ter o olho da fé. Assim como você tem fé para amar e para crer num Deus que você não vê, você tem que ter fé para olhar para o seu marido e enxergar nele aquilo que ele já se tornou em Cristo. Senão a tua fé é condicionada. Você, para Deus, você não vê, mas você crê. E para o seu marido, você olha só com os olhos carnais, só da maneira que ele está agora. Então, olhe para o seu marido e veja o que ele já é em Cristo. Ah, mas eu não sei o que ele é em Cristo. Então, busque nas Escrituras e ajude-o a enxergar isso também. Ah, meu marido já é mais que vencedor. Ele é esse marido aqui que ele dá a sua vida pela sua esposa. Declare isso, ore isso ao Senhor para que ele se torne. Faça ele enxergar, olha, você pode não estar assim ainda, mas você está no processo para se tornar isso aqui, ó, porque o Senhor diz que você é esse marido aqui. Então, declare isso sobre seu marido, porque ele está no processo. Porque o Senhor, ele fez na eternidade, e tudo que está na eternidade é, assim como ele. Então, já está feito. Assim como ele diz que tudo aquele que ele chamou, glorificou, e já glorificou, predestinou, chamou e glorificou. Alguém aqui já está glorificado? Só em Cristo. Então, na eternidade. Então, a gente tem que ter essa fé, essa visão. Assim como a gente olha para o Senhor e diz que ama o Senhor, nós temos que olhar para o marido e declarar a mesma coisa, visando que ele já é em Cristo, esse marido perfeito, esse marido que dá a sua vida pela sua esposa. Então, declare isso, porque o Senhor já fez por ele, você só está acompanhando o processo. Quando o Senhor fez o projeto aqui, ó, desse copo, ele fez o projeto assim, esse copo vai ser para servir uma bebida, para você poder tomar água, certo? Ele fez o projeto. Então, o projeto está pronto na eternidade. Só que agora vai ter que fazer o quê? O processo de fabricação. E aí, o que ele está fazendo agora com você? O que ele está permitindo? Você é a chefe do negócio. Você está só acompanhando o processo, ajudando, ajustando para que o projeto não saia fora do programado. Então, você está sendo beneficiado em acompanhar o processo do seu marido para que ele saia exatamente assim como o senhor falou. Estão entendendo a visão disso? Porque você olhar para o marido e reclamar do seu marido, você está reclamando do projeto que o Senhor fez na eternidade. E ao contrário, é a mesma coisa. O marido reclamar da mulher é a mesma coisa. Era um projeto do Senhor. Você está reclamando de um projeto que o Senhor fez na eternidade. E tudo que o Senhor faz é perfeito. Ou não? Então, diante de tudo isso hoje que a gente ministrou, a gente trazer esse alinhamento do dever de cada um, a responsabilidade de cada um. A pergunta que eu quero deixar para vocês pensarem, não só as mulheres, mas os homens também, né? Como que vocês têm olhado um para o outro? Como você tem tratado o seu marido? Marido, como você tem tratado a sua esposa? Será que você tem tratado ela assim como Cristo te trata? Ah, mas eu nem sei como é que Cristo me trata. Bom, talvez é o que está faltando é relacionamento, então.
Sei que é uma palavra, às vezes, meio pesada, irmãos, para a gente ministrar e falar, mas todos nós aqui já estamos, não estamos iniciando agora na fé, nós já estamos há algum tempo aí caminhando com o Senhor já tem nos aberto os olhos para algumas coisas. Aquelas que não estão com marido ou já tiveram marido, faça uma avaliação de como foi esse tempo com o marido. E se vier outro marido, já sabe o que fazer. Aquelas que têm marido ainda agora, o que precisa ser consertado? Como você pode ajudar ele? Por que eu falo isso? Porque hoje o Senhor me trouxe para ministrar isso. Porque foi o que a gente viveu aqui em casa. Porque quem teve a transformação primeiro foi a minha esposa. E não foi da noite para o dia. Por muitos anos. Oração. Glória a Deus por ela ser uma mulher firme. Então, ela, através dela mostrar a importância das coisas do Senhor, isso acabou me constrangendo. Eu vi, pô, isso aí realmente é importante para ela. E aí, claro, vai de cada homem entender se realmente você quer agradar sua esposa ou não, se você quer cuidar dela ou não. Então, se você quer ter agir em favor dela ou não. Mas foi demorado, foi um processo. Então, cada um avalie o seu relacionamento, o seu casamento, o seu esposo, respeite o processo dele, mas procure aproximar o seu esposo do Senhor. Aproxime o seu esposo do Senhor. Por quê? Porque isso vai ser benefício para você, vai te aliviar carga, vai te aliviar peso, vai evitar guerras desnecessárias. Você vai estar sabendo as guerras que entrar, você vai estar respaldado. Amém, irmãs? A palavra que eu tinha para vocês era essa. Eu sei que demorou, mas tinha muita coisa que o Senhor colocou no meu coração. Os homens que estão comigo na segunda-feira, eu tenho puxado a orelha deles, né, para ter esse relacionamento com o Senhor. Então, a mesma coisa que eu tenho incentivado os homens, porque acontece, a gente tem trazido um conhecimento para os homens na segunda, só que esse conhecimento que nós trazemos na segunda-feira para os homens tem que condizer com o comportamento das mulheres depois, durante a semana. Porque senão eles começam a aprender alguma coisa do Senhor, mas daí vê a esposa num comportamento diferente, aí não casa, aí cria aquela coisa assim, pô, mas tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, a gente tem que se alinhar a nossa casa, para que quando nós entrarmos em batalha, entrarmos em guerra, a gente está fazendo da maneira correta e sendo respaldado pelo marido e pelo nosso Senhor Jesus. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a todas e todos os homens que participaram. Agradeço. Perdão e por avançar além do tempo, mas era o que o Senhor tinha colocado no meu coração e tinha bastante coisa, então precisava ser dito. Vou passar aqui a palavra agora para minha esposa, para ela encerrar aqui com vocês. Deus abençoe a todas. Uma excelente semana, um excelente descanso. Amém? Olá, queridas. Tá gravando ainda? Tá, vou desligar aqui.